Oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa muito especial, mais um programa incrível, trazendo aqui dois convidados hoje de peso, grande honra, e eu já quero falar para vocês um pouquinho deles aqui. Um já é sócio do Blessing Show, já veio aqui, esposo da Thalita, pai do Miqueias, do Davi, um homem que decidiu viver em outro nível, autor de um best-seller Alta Frequência. Ele vai falar aqui de novo e tem mentorado tantas pessoas com essa temática tão forte. O outro, também filho amado de Deus, um dos maiores mentores na área de consórcios do Brasil, formando líderes, gerando resultados e construindo um ecossistema de crescimento. Tenho a honra de receber aqui no Blessing Show Samuel Souza e Joelson Santos. É isso aí, gratidão, Mari. Bem-vindos, viu? Obrigado. Que honra! Direto de uma mentoria incrível, né, Samuel? Direto do Select e o Joelson direto de São Paulo, né? De São Paulo, que veio também, né, especialmente. Participar do Select e também contribuir um pouco lá com conhecimento e assim vai. Maravilha. Foi incrível. Foi maravilhoso. Ó, gente, eu já quero falar aqui, né, dessa... Aliás, vamos falar depois, né, Samuel, mais de todo o ecossistema. O Samuel também tem um grande ecossistema. Joelson também. Vamos falar disso para o povo entender que hoje vocês têm grandes coisas, mas começaram muito, muito pequeno, né, Joelson? Exatamente. Eu acredito que os planos de Deus, eles sempre são assim. Ele sempre vai pegar alguém que aparentemente não é capacitado, ou aparentemente não tem condições ou forças, e Deus transforma, né? Porque Deus precisa de um coração que seja assim disposto, né, a aprender, disposto a ensinar, e é o coração ensinável, né? É como a história da Davi ali, né? Deus ele procurou só um homem segundo o coração dele, né? E aí o restante foi feito, né? Davi era o menor da casa dele, fazendo o trabalho mais simples possível, mas dentro desse começo, ou seja, nas pequenas coisas, Deus foi testando ele foi crescendo e ganhando experiência e chegou onde chegou, né? Então acho que como tudo é assim, né? A gente sempre Deus vai testar a gente nas pequenas coisas, Deus vai usar a gente nas pequenas coisas e aí ele vai levando a gente para lugares maiores, né? Para níveis maiores, né? Uau. Esse é o ponto. E o segredo, não desistir também, né? Vamos falar vários segredos aqui, que a gente só tá começando. Antes, Samuel, você também não é de Curitiba, não. Presidente Prudente São Paulo também. O Joelson de Alphaville, São Paulo, era de Presidente Prudente São Paulo. Estamos em Curitiba há 4 anos já. 4 anos. 4 anos, já tenho 2 Curitibinhas já. O Miqueias e o Davi, e minha esposa junto comigo. Mas são 4 anos maravilhosos que a gente está vivendo aqui em Curitiba. E passa rápido, né? Passa rápido. Passa rápido. Quando que você veio aqui no programa? Ano passado? Faz 1 ano e meio, Mari. Nossa! Passa muito rápido. Parece que não era nem assim, né? Não era. É assim, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns pelo seu cenário novo, tá lindo, maravilhoso. Deus abençoe. Cada dia melhorando mais para esse povo maravilhoso que merece. Você também não é de São Paulo, de Natal. Não, sou de São Paulo. Eu sou nordestino lá de Natal, Rio Grande do Norte, lá da terra do Camarão, Potiguar. Então sou lá de Natal. E aí eu tô em Alphaville 3 anos. 3 anos que eu estive em Alphaville, São Paulo. Decidiu mudar a nossa operação de vendas e educacional para lá, né? E lá estou. Estou me sentindo também como se já estivesse lá há muito tempo. Na minha cabeça parece que eu sempre vivi lá, né? Mas faz só 3 anos que a gente tá lá. Uau, e é bom, hein, lá? Muito bom. Maravilhoso. Assim, um polo, né? Acontece tudo, né? É um polo de prosperidade, mas ao mesmo tempo é tranquilo, né? Acho que o ponto principal é que, por exemplo, São Paulo é aquela coisa de barulho, trânsito, correria. A cidade funciona 24 horas por dia. Quando você vai para Alphaville, 10 horas você não vê mais ninguém na rua, né? Então, tipo assim, é um ambiente muito tranquilo, calmo. Como eu gosto disso, né? Quem não gosta não vai se adaptar, né? Mas como eu gosto dessa tranquilidade, para mim é perfeito. Tipo, eu tô no interior, só que eu tô na cidade ao mesmo tempo, né? E também incrível. tem os eventos, tem tudo acontecendo também ali. Tudo acontece. Mas é um ambiente, assim, muito, muito bom, assim, na minha visão, de morar por essa questão da tranquilidade. Aqui em Curitiba é um condomínio fechado, não é lá que nem São Paulo, né? Lá em São Paulo é como se fosse uma cidade mesmo, Alphaville, né? Uma cidadezinha, um município.
que ele pega Barueri, ele pega Santana do Parnaíba, e aí ele vai pegando ali várias cidades ali, né? Porque ele foi criado para ser tipo, era para ser um bairro fechado, né? Só que cresceu tanto que virou uma cidade, né? E aí tem tudo lá. Incrível, incrível. Ó, eu quero que vocês falem, compartilhem um pouquinho como que foi a trajetória de vocês. A gente sempre fala aqui da trajetória, porque graças a Deus sentou grandes empresários aí, grandes líderes, artistas, e o pessoal às vezes vê pessoas muito grandes e pensam, nossa, ele tinha tudo, tinha todas as condições, e nosso programa é justamente para mostrar que com fé, crendo, é possível, independente de onde você saiu. Samuel, fala um pouquinho de você, da tua trajetória ali. Sei que você nasceu em berço cristão, né, na igreja. Minha trajetória é muito bonita, porque meus pais são pastores, e eu falo que eu comecei aos 6 anos de idade tocando bateria na igreja. Então, dos 6 anos de idade até os 14 anos de idade, toquei bateria, depois eu fui começar a ministrar louvor, depois eu fui começar a ministrar para os jovens, para os adolescentes, para a igreja, e aonde a comunicação, Mari, começou a ser aflorada, eu comecei a entender os dons, talentos, habilidades que Deus tinha me dado, e eu comecei a sair um pouco da música e entrar mais no movimento da comunicação. Mas em paralelo a isso eu queria ganhar dinheiro. Então, dentro do corporativo, comecei a me envolver com a parte de gestão, com a parte corporativa, com o movimento de coach, que há 20 anos atrás era muito forte, estava iniciando, né, através do mestre José Roberto Marques, lá de São Paulo, e aonde eu comecei a me envolver, tive a oportunidade de entrar para o Grupo Santander, fiquei alguns anos e fiquei no Banco Itaú durante alguns anos, onde passei por vários movimentos lá dentro e onde me forjou dentro do corporativo a trabalhar com grandes corporações que eu trabalho hoje. Então, nesse movimento espiritual, nesse movimento corporativo, eu fui entendendo qual que era o meu chamado, que era cuidar de empresários. Então hoje o Grupo Potencialização, que hoje é o Grupo Alta Frequência, e esse nome Deus nos deu, ele há 2 anos e meio atrás, ele se posiciona como um ecossistema de gestão, mentoria e treinamentos B2B. E é onde a gente trabalha, né, e traz, através do nosso movimento de alta frequência, através do movimento de gestão, através do movimento de espiritualidade, entender qual que é a real necessidade do empresário e elevar ele para o próximo nível. Entender qual que é o ponto cego dele e levar ele para o próximo nível. Então Deus tem nos colocado e nos aproximado em empresas e empresários que juntos a gente consegue chegar no próximo nível através desses movimentos, através do nosso ecossistema. Uau, que maravilhoso. Já quero deixar aqui o Instagram, né, do Samuel, aí lá o pessoal encontra no meu Instagram já vai encontrar tudo. Tá lá assim, ó, Samuel Souza AF de alta frequência. Samuel Souza AF, você já consegue encontrar tudo certinho. Que incrível. Mas Samuel, a tua família era humilde? Estão na mesma casa, estão com a mesma igreja. Já são mais de 35 anos. Uma igreja muito consolidada, uma igreja muito família, uma igreja muito abençoada, uma igreja muito acolhedora, espiritual, uma igreja viva mesmo, uma igreja de Deus. E é onde eu aprendi tudo. Né? Então hoje algumas pessoas falam assim, como consegue essa facilidade, como que consegue trazer o espiritual? Cara, o meu MBA foi a igreja, a minha escola foi o altar, então eu aprendi muito com o papai e mamãe, e dentro dessa simplicidade, né, hoje, graças a Deus, a gente consegue ter acesso a algumas coisas diferentes do que a gente tinha naquela época, mas sempre com o coração humilde, sempre com o coração ensinável, sempre com o ouvido sensível a entender o que Deus tem para aquela pessoa. Porque, resumindo, tudo vai funilar em Deus ser o verdadeiro governante e CEO do nosso negócio, do nosso ecossistema, da nossa família, do nosso casamento. Então, tudo que eu vivi no passado, eu trago para o presente, né, e trago como ensinamento. A base sempre vai ser Deus. A base sempre vai ser se fortalecer em Deus e levar as pessoas mais próximas, mais perto de Deus.
Maravilhoso. E é incrível porque, assim, a gente hoje, vocês são homens prósperos, com uma família próxima, mas isso é muito além do dinheiro, né? É você realmente ter Com certeza. Deus como foco. Joyce, eu ouvi um pouquinho da tua história ontem. Foi Sim. ontem, né? Sim. Foi E, ontem. gente, você falou que não contou nem 1%, Não, contou muita 3 coisa. histórias ali. Quantas coisas você já passou? Fala um pouquinho pro pessoal como que foi a tua infância. Você nasceu lá em Natal, como que era o teu lar? Na verdade eu nasci em São Paulo, porque o que é engraçado, né? Porque minha mãe é nordestina, e aí a família da minha mãe, o nordestino, ele ajudou a construir os grandes prédios de São Paulo, né? Então a selva de pedra que tem em São Paulo hoje, grande parte dela foi construída entre a década de 70 e 80. E aí a família da minha mãe vai para São Paulo, porque o padrasto dela trabalhava na construção civil. Então minha mãe sai de Natal, vai para São Paulo, meu pai era aqui de Curitiba, e aí ele vai também para São Paulo para trabalhar na construção civil. Seu pai era de Curitiba. Olha que legal. Aqui de Curitiba. Nossa! Eu morei aqui também quando eu era adolescente. Morei lá em São José dos Pinhais. Menino! Morei 3 anos aqui. Depois vocês falam Que onde vocês coincidência. conheceram. Meu Deus, tá vendo? Morei 3 anos aqui. E aí meu pai vai pra lá e ele faz amizade com o padrasto da minha mãe, e aí começa a visitar ali casa, almoço e tal, e eles se conhecem ali. E aí se casam, aí depois que a gente vai ali pra Natal, né? Com quantos anos você voltou? Eu acho que quando fui pra Natal, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, era criancinha ali. Aí quando eu tinha uns 12 anos, eu vim pra cá de novo, a gente veio pra cá, pra Curitiba, e eu voltei pra Natal de novo com uns 15 anos por ali. E aí fiquei lá até agora ir pra São Paulo. Então eu morei uma parte da adolescência por aqui, né? Lá em São José dos Pinhais. Tava por ali. Mas assim, a minha infância foi muito difícil, né? Porque o meu pai, né? Quando meu pai conheceu minha mãe, meu pai não tinha ainda os problemas que ele tinha com droga, né? Então, meu pai não tinha isso. Então, quando minha mãe conheceu meu pai, não sabia o que ia acontecer no futuro, né? Então, ela conheceu alguém que ela achou interessante, casou, e depois meu pai entrou nesse mundo da droga e tudo mais, e foi algo que destruiu muito a nossa família, né? Ali, né? Quando eu era criança, né? Então, eu cresci num ambiente que meu pai batia na minha mãe, usava todo o dinheiro com droga, essas coisas. Então a gente cresceu muito num lar muito conturbado, né? Com muito problema. Quando eu tinha 6 meses, por exemplo, meu pai morava em São Paulo ainda, né? Quando eu tinha 6 meses de idade, meu pai tinha feito uma dívida lá, de droga lá, e os caras não pagou, os caras invadiram a casa 2 da manhã pra quebrar a casa inteira e tentar matar todo mundo. Minha mãe me pegou no colo, pulou uma janela, saiu pulando cerca, que era uma área rural. Se abrigou numa casa desconhecida a noite inteira para poder me proteger. Uau. Meu Deus. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, né? E é um ambiente de muita pobreza, né? Depois quando a gente foi para Natal, aí a gente piorou cada vez mais. Eu vi meu pai sendo preso, né? Meu pai foi preso por tráfico de drogas internacional. No dia que meu pai foi preso, eu estava com ele. Ele era gerente de um restaurante, e o restaurante tipo é uma fachada, né? E aí a própria Polícia Federal, não foi nem a civil, a Polícia Federal que invadiu o negócio e levou ele. Uau. Nossa. Você tinha quantos anos nessa época? 6 anos, 7 anos. E você lembra dessa cena? Lembro de tudo. Lembro da comida, do gosto da comida, lembro de todos os detalhes. Aí uma garçonete lá me pegou e levou pra casa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Né? Nossa. Você lembra do teu sentimento em relação ao teu pai nessa época? Cara, porque você não entendia... meu pai ainda era meu herói ali, sabe? Eu não tinha ainda muita percepção de quem ele era. Eu fui descobrir, fui ter uma visão assim diferente depois. Mas ali ele era meu herói ainda. Né? Me dava presente, me dava carrinho. Todo dia ele me dava um carrinho de presente, me dava boneco, me dava as coisas. Então, ali ele ainda era meu herói, né? Eu não entendia muito bem o que aconteceu, né? Naquele momento ali. E você ficou sozinho na hora? Então, o que aconteceu? Era um restaurante de frente pro mar. Era um restaurante bonito, só que esse restaurante, ele era tipo uma fachada. Então, ele funcionava, mas não era o negócio principal do restaurante. É uma região de praia lá em Natal, né? Então, é uma região bonita. E aí eu lembro que a gente tava comendo na mesa assim, aí ele chegou, fez meu prato, me colocou pra me almoçar, fez o prato dele.
Aí chegou um carinha, um cara normal, na praia. Aí ele levantou pra ir atender o cara lá no balcão. E esse cara era um policial federal disfarçado. Nossa, cara. Esse cara comprou droga com ele Coisa e de saiu. filme, assim. E saiu. Quando esse cara sai, antes dele sair do balcão, já entra os policiais federais, já. Né? Já entra os caras com arma pesada, né? Fuzil, essas coisas todas. Já invade, joga ele no chão, já algema ele, leva ele lá pra cima. Eu fiquei sentado na mesa aqui, assim, ó. Sem saber o que fazer. Eu fiquei lá em choque, assim. Aí foi preso, levaram ele à garçonete e falou, vou te levar pra casa. E o garçonete pegou e me levou pra casa. E lá na sua casa, E foi contar a novidade pra minha mãe, né? sua mãe tava lá. Minha mãe tava lá. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã que veio nascer depois. A minha irmã ela é 10 anos mais nova que eu, né? E minha mãe, o que mais louco nisso é que minha mãe sempre foi uma mulher muito certa, muito honrada. Minha mãe é uma mulher muito honesta, tipo assim, mas muito mesmo, de não gostar de mentir. Se ela deve, ela paga. É uma pessoa muito... Minha mãe nunca... Como é o nome dela? Elilde. Elilde, manda um beijo pra ela aí. Beijo pra dona Elilde aí. Depois eu vou colocar ela pra ver esse vídeo. Então, ela é uma mulher muito honrada, nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou droga, nada, né? Mas casou com uma pessoa que ela ficava esperando que um dia mudasse, que um dia melhorasse, né? E assim ela tentou durante muito tempo. E aí, poxa, eu levo meu pai era a fonte de renda da família, a gente tinha uma casa, e minha mãe na tentativa de tentar tirar ele da cadeia, não tem como, cara, prisão em flagrante, como é que você vai sair da cadeia? E vendeu todos os móveis da casa, vendeu a casa, gastou tudo com o advogado e não conseguiu tirar. A gente se viu com meu pai condenado, sem dinheiro, sem renda, e a gente foi morar no interior, onde morava minha avó, numa casinha, tipo, não tinha reboco, o chão era aquele cimento queimado, sabe? Já viu casa de cimento queimado? A casa não tinha reboco, não tinha mais quarto, passei a dormir numa rede. E a gente passou, aí começou a dificuldade. Meu pai passou 4 anos preso. E aí a gente passou, assim, com mas muito ruim mesmo, assim, de não ter comida, de não ter gás, por exemplo. Então, eu durante algum tempo, eu pegava, todo dia eu ia pegar graveto, madeira para fazer fogo, para poder cozinhar a lenha, porque não tinha dinheiro para comprar gás mesmo. Tinha fogão, mas não tinha gás. Entendeu? Então a gente tinha que fazer fogo. Várias vezes fui dormir enchendo a barriga d'água para poder aguentar a dor. Aí nos vizinhos lá tinha uma vizinha lá que ela tinha um pé de limão. Aí esses limão caíam no nosso quintal e também dava para pegar, né? Eu comia limão com tudo sem imaginar, limão eu comia. Limão com açúcar, limão com sal, limão com farinha, limão com limão, suco de limão, limão inteiro, com fome, cara. Com fome mesmo, assim, fome. E nessa época aí você já tava mais ou menos que idade? Passou quanto 7 tempo anos. ali com a sua avó? Tinha uns 7, 8 anos. Porque você foi morar com seu tio também, isso foi depois? Eu morei com meu tio depois ainda. Depois. Lá eu já tava quando voltei já lá aqui do Paraná. De Curitiba. Né? Ó, cara, muita coisa. Então eu tô contando muita esse pedaço coisa. Aqui. Então assim, a minha infância foi uma infância que a gente passou muita dificuldade. Fazendo um resumo geral, né? Eu cresci com esse ambiente, depois meu pai sai da cadeia, volta para casa, mas quando ele volta pior do que ele era, e ele já não consegue mais se estabelecer em nada nessa vida, então só ladeira abaixo, dá tudo errado. Então eu cresci num ambiente muito difícil, com 11 anos de idade, minha mãe, assim, já sem muita perspectiva de renda, me coloca para trabalhar. Aí, o meu primeiro trabalho com 11 anos era: tu vai no supermercado, né, interior, aí tu vai fazer tuas compras. Só que você não tem dinheiro para pagar um táxi. Caro pagar um táxi, só que é muita compra, para você levar na mão é muito pesado. Aí eu tinha um carrinho de mão que eu ficava na porta do supermercado, e eu cobrava R$2 para levar tuas compras na tua casa. Nossa! Ou você ia comigo, depois que você me conhecia, você só dava o dinheiro e eu mesmo levava a andar a pé. Foi você que pensou? Já era uma coisa que era comum. Já era uma coisa que tinha, sei lá, tinha umas 20 crianças. Tá vendo? O povo é muito visionário. Você já era iFood e não sabia. Eu já era o iFood. Tá vendo? Aí minha mãe foi e comprou um carrinho Joelson de mão. Food. Food. Minha mãe comprou um carrinho de mão e me deu o carrinho de mão, e eu com 11 anos já fazia as compras. Aí eu estudava pela manhã,
fazia o carrinho de mão à tarde e fazia carrinho de mão sábado e domingo. Nossa. E aí já comecei a trabalhar. Então, com 11 anos, eu já comecei a trabalhar já. E de 11 anos pra cá, eu não parei mais. Aí vendi picolé, vendi perfume, vendi sabonete, vendi remédio homeopático, que é aqueles remédios naturais, que cura qualquer doença que existe no mundo. Né? A cura da AIDS tá lá e os caras não sabem, né? E aí tem... aí vendi, trabalhei de bartender. Depois mais velho. Trabalhei de bartender, trabalhei de garçom, trabalhei de auxiliar de cozinha, trabalhei de auxiliar de mais serviços velhos gerais. Essas profissões aí. Tudo entre 11 anos e 18 anos, tudo 18. isso. Tá. Com 15 anos, com 16 anos eu era bartender. Trabalhava de bartender, garçom, vendi calça jeans, trabalhei em loja de vender calça jeans, trabalhei em fábrica de pipoca. Olha. Chegava em casa, Currículo vasto, chegava em casa cansado. grande. Chegava em casa cansado e minha avó disse: tá cansado de que você trabalha carregando pipoca? Oh, Jesus. Tá vendo? Não podia nem ficar cansado. Ó, Joel, muita coisa, né? Você vê aí... As pessoas acham que eu tenho uns 80 anos quando eu vou falando. Cara, quantos anos você tem? Você já fez tanta coisa. E, gente, pra vocês verem que, independente de onde você veio, eles tinham todos os motivos pra desistir. Joel, mais em particular. E também, Samuel enfrentou também muitas coisas, muitas dúvidas no coração, incerteza. Muitos dilemas, Muitos dilemas. Mas, ó, nem começou. Eles começaram agora a contar o início da vida. Aconteceu muita coisa, hoje são grandes homens. A gente vai pro intervalo, passou rápido o nosso bloco, né? Fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show. Só tá começando essa história, fica aí, a gente volta já. Estamos de volta com o Blessing Show. Quero agradecer você mais uma vez pela sua audiência aqui conosco. Você que tem nos falado, nos dado feedback, que tem assistido o nosso programa. Muito obrigada pela sua audiência. Um prazer saber que essas histórias que tem passado aqui pelo Blessing Show têm te inspirado. Eu já quero falar para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube. Vai lá para você acompanhar esse e outros episódios muito especiais para você rever, aprender novamente e se inspirar. E já vamos voltar aqui com os meninos, porque tem muita história, né, gente? Agora, começando a vida... Vendedor sempre tem história. Ô, Samuel, você saiu direto pra área lá do bancária e já foi... Então, na verdade, quando eu tava como bancário, eu fazia palestras. Eu era palestrante, então fazia muita palestra nos lugares. E na igreja, ministrava, né? Ministrava bastante. Só que ficou inconsistente dentro do banco, porque o banco começou a já me olhar. Então, qualquer momento eu seria mandado embora do banco. Porque eu saía do banco 4 horas da tarde, 5, 6 horas eu estava nas empresas. Final de semana fazendo palestra. E aí eu resolvi arriscar. Falei, deixa eu investir no meu CNPJ. Eu pedi desligamento do banco e aí eu fui montar todo o ecossistema, eu fui estudar mais a fundo, fui colocar em prática aquilo que eu recebi dentro do banco. E foi fazendo todo sentido. E você começou falando para as empresas de qual área? Já nessa linha da alta frequência, de mentalidade? Já era na linha de inteligência emocional. Inteligência emocional. Na área de inteligência emocional. Sempre a área comportamental e espiritual. Sempre foi a minha praia. Já descobriu desde o início que era isso que Deus Porque queria eu sempre achei que eu seria pastor, né? Sempre achei que seria pastor de igreja e hoje eu sei que o que eu exerço é um pastoreio, mas um pastoreio dentro do corporativo. A gente fala muito disso. Você meio que pega áreas em que muitas vezes a igreja ela não alcança e pessoas pelo medo que a igreja tem, não né? alcança, né? Porque às vezes o empresário ele não vai à igreja, mas ele tá numa imersão dessa e ele encontra Deus ali de uma forma que ele não imaginava. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Aqui a gente tem um movimento que é o C12. Você conhece, Samuel, o C12? Conheço o C12. Que, já ouviu falar do C12? Não. É um grupo de empresários cristãos que se reúnem para levar o reino para o negócio. Justamente, né, levar a cultura para um lugar onde não é um ambiente. E tem sido... Um abraço pessoal aí do C12. E essa é muito a missão, né? Você estava falando ontem, quando você se apresentou, que você era cristão, mas não era religioso. Isso é
se a gente falar que é outro corte aqui polêmico, mas é muito sobre isso, porque às vezes a placa de pessoas ficam apegadas a isso, mas viver o cristianismo mesmo... Exato. É porque a minha visão eu acredito que a instituição igreja, com certeza, ela é fundamental para o crescimento, para tudo na vida de uma pessoa, mas ela não salva. E ela também não é um carimbo de santidade, de perfeição. Então, uma das coisas que eu comecei a perceber, eu cresci na igreja, na minha avó, tem 84 anos, desses 84 anos, 80 anos é na Assembleia de Deus. Desde criança minha avó está na Assembleia de Deus, minha mãe cresceu na Assembleia de Deus, eu tenho cunhado, tios que são pastores da Assembleia de Deus, então eu cresci muito dentro do... E você é da Assembleia de Deus? Eu sou da Assembleia de Deus também, só que agora é uma Assembleia de Deus... Você tá na AD Alfa, né? Na AD Alfa, nossa, é maravilhoso lá. Que é uma Assembleia de Deus, a parede preta. É, isso aí. Ficou moderna. Ela tá mais moderna, isso aí. né? Mas, que a parede nem é preta, né? Mas o formato é como se fosse parede preta, né? Então eu cresci dentro desse contexto, só que dentro dessa realidade, eu também vi muita gente, se mascarando, né, espiritualizando tudo demais, ao ponto que, e aí você percebia que essa pessoa fazia isso, fazia aquilo, fazia milhões de coisas erradas, mas ela se colocava num patamar, num lugar, né, de santidade, de superioridade. Você tá errado por fazer isso, tá errado por fazer aquilo, e você isso aqui, né? E isso também foi me afastando um pouco, até o ponto que eu entendi, cara, não é sobre igreja, mas sim é sobre Cristo. É sobre o relacionamento que você tem com Cristo, o relacionamento que você tem com Deus, com o Espírito Santo. E se você vive isso, esse é o ponto mais importante. Eu vou à igreja aos domingos, vou à igreja na semana, leio a Bíblia todos os dias, tenho minha conexão com Deus, faço meus votos, peço orientação a Deus. Mas eu sempre falo, a religiosidade hoje, que eu vejo muita gente nessa parada religiosa. Eu só vou beber essa água se Deus permitir que eu beba essa água. Mas, cara, você tá com sede porque você não bebe água. Aproveitando nessa porque caneca. Isso aqui pode ter não sei o quê. Cara, bebe a água. Vai trabalhar, vai ver sua vida. Assim, são coisas que não faz muito sentido, sabe? Ou eu quero que você me entregue uma coisa, Samuel. Deus, sabe o que eu sonhei hoje, Samuel? Eu sonhei com um Rolex, cara. Eu acho que Deus tá mandando tu me dar esse Rolex. Sabe? Então as pessoas, elas vão e colocam a espiritualidade ao ponto pra tirar alguma coisa das outras pessoas. E isso é assustador. Demais. Então, todas as vezes quando eu vejo uma pessoa muito espiritualizada nesses detalhes, eu fico, cara, será que tem uma coisa aí? E aí a gente começa a ficar mais assim. Então eu acho que a fé, ela é uma coisa que tem que ser vivida no seu dia a dia, dentro da tua casa, com a tua família. A fé em Deus, o relacionamento com Deus, ele é mais interno do que externo. Tem até uma história que o pastor acabou o culto, aí chegou uma mulher e trouxe uma cama para a igreja. Aí o pastor, por que você trouxe essa cama? Ela falou, não, porque o meu esposo vai ter que dormir, vai ter que morar aqui agora, porque ele é perfeito, né? Aqui ele é perfeito, em casa me bate, me xinga. Aqui ele é maravilhoso. Aqui ele é santo. Então vamos trazer para cá. Oi, gente, e é tão importante, eu sei que a gente também, o pessoal de casa, estamos falando da trajetória, mas assim, é importante a gente falar sobre isso, porque esses meses todos a gente estava falando muito sobre essa temática, porque hoje muitas pessoas, né, pessoas mentores, usam muito da fé, da religião, para se autopromover, para vender, principalmente. E aí, quando você vai, né, sempre tem ali o fulano, aí você vai saber. Eu particularmente, eu tenho ouvido coisas que eu falei assim, meu Deus, como pode? Então acho que é importante a gente falar, vocês, né, como, óbvio, não somos perfeitos, nós não somos perfeitos, mas é importante a gente ter em mente isso, né? Eu tenho uma tese sobre isso e até algo que a gente tem que se preocupar, e é uma linha tênue que a gente tem que sempre estar olhando e falando, será que eu estou sendo coerente com aquilo que eu estou falando? O meu princípio é o seguinte, eu tenho que falar de Deus, eu tenho que ser espiritual para aproximar as pessoas de Deus e não aproximar elas da minha venda. Tem que ser totalmente diferente. Eu não posso usar Deus para vender o meu produto. Eu tenho que usar Deus para transformar as pessoas para que elas vejam o meu produto de forma diferente. Sim.
para que elas vejam a minha vida de forma diferente. Só que tem muitas pessoas hoje que usam Deus. Ó, Deus está mandando te dizer que você tem que comprar o meu produto, que você é isso, que você é aquilo. E para mim, sabe qual é o grande desafio também? Eu acredito que o papel do pastor hoje, ele é um papel muito importante na igreja e na sociedade. Então o que acontece? Por mais que você tenha sabedoria, conhecimento, nada substitui o pastor, sabe? Às vezes eu acho que as pessoas criam um produto de venda espiritual, ele meio que está querendo substituir a igreja por aquele produto. O pastor hoje, ele estuda e ele é vocacionado, direcionado, e a vida dele é para aquilo. Mentor é mentor, pastor é pastor. Sabe? O que eu vejo são pessoas que querem se colocar como pastores, mas não têm autoridade, não têm legitimidade para isso. E o cara fazendo milhões de coisas, né, para aqui, para lá, e não, quer se colocar como pastor dessas pessoas. E da mesma forma, pastor quer se colocar na questão de mentor empresarial também muitas vezes. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Então esse é o ponto. Então como eu falei, eu acredito muito na importância da instituição igreja. Uma coisa que as pessoas perguntam muito para mim, né? Cara, tu coloca teu dinheiro na igreja? Pô, mas isso é que faz sentido? Eu falo, cara, me fala uma coisa. Se tu vai comprar hoje um ingresso para um jogo de futebol, tu vai num jogo de futebol, é de graça o jogo de futebol? Não, tem que entrar lá. Por que não é? Porque tem toda a estrutura, tá? Quando estaciona teu carro, é de graça o estacionamento? Não, paga o estacionamento. Tá, aí tu vai na igreja, tu tem ar-condicionado, uma cadeira boa, você tem ambiente confortável, seguro, você vai no banheiro, o banheiro tá limpo, organizado, poxa... Você recebe um direcionamento. Você recebe uma direção, e tu acha que quem que banca tudo isso? Então, sinceramente, se hoje eu vou qualquer igreja que eu for hoje, mesmo que eu não congregue lá, eu tenho que fazer oferta. Eu me sinto na obrigação de fazer oferta. Não, e olha que eu não tenho cargo nem em igreja, não tenho nada em igreja. Eu tô falando como pessoa. Eu faço oferta, porque eu fico pensando, cara, se eu estivesse agora em outro lugar, eu estaria pagando para estar nesse lugar. Verdade. Se eu for numa imersão hoje, eu tô pagando para estar nessa imersão. Então você senta na igreja, você tá ali, você tá usando aquele lugar ali, você tem que contribuir. Contribua. Então hoje eu contribuo, a gente dá oferta, a gente dá dízimo, faz tudo que fazer, mas a minha percepção sempre o ponto principal sempre vai ser sua conexão com Deus, sua vida com Deus. Eu evito muito eu tenho uma fé muito forte em Deus, eu tenho as minhas convicções são muito alinhadas à palavra de Deus, mas assim, eu não fico o tempo inteiro falando, porque eu sempre fico pensando, cara, as pessoas vão ficar procurando uma perfeição em mim que não existe. Eu sou cheio de defeito, muito defeito, nossa. Poxa, é aquela frase, sou pior do que você imagina. Muito, é muito longe, assim, bem longe, né? As pessoas me veem, pô, você é um cara legal, você e tal, viu a palestra ontem, nossa, que incrível, cara, cheio de defeito, cheio de problema. Vamos ver comigo que você vai começa a diminuir a quantidade de você tem ali de relevância, né? Então é isso que eu penso, sabe? Eu acho que quem hoje busca uma palavra, uma direção, tem que saber diferenciar as duas coisas. Existe um mentor que tem um conhecimento, tem uma vivência, e existe um pastor. Eu acho que o pastor é essa pessoa para trazer essa vivência que você quer, os conselhos que você quer, direcionamento, né? Que você quer. E é um direcionamento espiritual, né? Exatamente, essa é a diferença. E eu busco muito isso, eu tô na igreja, eu tô lá aprendendo, eu sou apaixonado por pregação, né? Então, assim, eu gosto dos louvores, mas eu fico esperando, cara, vai ter quando? Tomara que chegue logo a pregação. Tem que ter, né? E eu sou apaixonado pela palavra, de ouvir, de aprender. Já li a Bíblia 3 vezes, assim. Quando eu falo que li 3 vezes, não li, estudei, né? Então passei um bom tempo aplicado. Eu sempre pensava, né? Não adianta você ler e não entender, eu ler e não... Pra dizer que leu só tantas porque vezes. Leu, não faz sentido nenhum, né? Então, exatamente. Mas é isso. Então, eu não tenho uma religião. Minha religião é Cristo. Isso aí. E é a mentalidade, mas não exclui você frequentar a igreja. Sim, você falou muito bem aqui. Porque muitas pessoas também acabam usando de desculpa, porque também pelo defeito do povo, nenhuma igreja é certa, os pastores são...
mas é importante. Você vai achar, procure bem, que Deus vai direcionar. E não adianta você pra um buscar a lugar perfeição. Uhum. Tipo, não existe igreja perfeita. Não existe empresa perfeita. Não busque uma igreja perfeita, busque uma igreja que sempre está na disponibilidade de se aperfeiçoar. Exato. Exatamente. E a gente estava falando sobre a pessoa em si, né? E também cuidado com pessoas também que mostram, a gente está falando dessa perfeição, né? Somos todos humanos e é muito importante também mostrar isso que você falou, que justamente às vezes as pessoas ouvem a tua história e já, nossa, e aí quando você fala, eu não sou perfeita, eu tenho muito defeito, aí a pessoa, eu também sou, então eu também posso, né? Isso então aí. eu posso falar também, não quer dizer que você não possa falar sobre algo, que você não possa falar sobre Deus, mas ser justamente como você falou, coerente. Com coerência. Com a sua comunicação. Exatamente. Meninos, passa rápido esse programa. Eu quero que vocês falem um pouquinho, já que é o nosso segundo bloco, sobre a parte atual. Você falou que você trabalhou com várias coisas. Muita coisa. Tudo que a gente, né? Tudo com venda, mas bastante com coisa. Vendedor raiz. Como que você conheceu? Hoje você trabalha com consórcios. Como que você entrou nesse mundo? Eu tinha 21 anos de idade. Eu sempre falo que, assim, o consórcio em si, na época que eu entrei, era mais ou menos, quem vendia consórcio era uma subprofissão. Tipo assim, tu não conseguiu uma profissão, virou vendedor, não é? Não conseguiu ser advogado, não conseguiu ser engenheiro. Virou vendedor de consórcio. Virou vendedor de consórcio. Tipo, deu errado, virou vendedor de consórcio. Não estudou, não tem muita inteligência. Nos dias de hoje só mudou o negócio, virou coach, né? Não é muito inteligente, então tem que pagar as contas, virou aquilo ali. Então, pra mim foi diferente, porque quando eu entrei no consórcio, o meu primeiro mês eu fiz o maior salário da minha vida. Na época o salário mínimo era R$400, eu fiz 1.500, fiz 3 salários. E eu nunca tinha feito 3 salários na vida. Aí quando eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus, eu fiz 3 salários. Eu lembro que eu peguei no caixa da empresa, coloquei uma parte numa perna, outra parte outra, que era pra casa de ônibus. Né? Eita! Separei no corpo inteiro com um pedacinho do dinheiro, e coloquei um pouquinho só na carteira, com medo de ir pra casa com tanto dinheiro, que eu nunca tinha visto 3 salários da minha vida, num mês. Nossa! Então quando eu vi aquilo, eu pensei, cara... Você tinha quantos anos aí? Tinha 21 anos. Que ano foi? 2007. 2007. Aí quando eu vi aquilo, eu pensei, cara, se em um mês eu conseguir fazer isso aqui, é porque isso pode mudar a minha realidade, né? Isso que pode mudar a minha vida. Então eu entrei no consórcio não porque dei errado, eu entrei porque era a oportunidade de dar certo. Então eu fui na contramão do que a maioria estava ali. Então eu agarrei aquilo com unhas e dentes, eu agarrei com toda a vontade que eu tinha. Não era fácil, a gente vendia na rua, panfleto na mão, sol na cabeça, pegando carona, tipo assim, era muito desafiador, né? Não era fácil. Quando eu penso o que eu fazia, hoje eu não conseguiria, tipo, eu chegava numa cidade que eu não conhecia, saía de casa em casa e vendia, todo dia. Tava o sombreiro na esquina, panfleto. Panfleto e, poxa, vendia. Então, tipo assim, pessoas que eu nunca vi na vida, imagina, eu te conheço agora, do nada, você nunca me viu, eu te convenço a comprar um negócio comigo. E detalhe, o consórcio você não levava, eu vendia moto na época, você não levava a moto, você levava um contrato. Então eu falava que eu vendia papel, porque eu te dava um contrato, tu dava a entrada, pra ficar pagando e ser contemplado na frente, e eu ia embora com o teu dinheiro. Então assim, eu não conhecia essa pessoa e convencia ela a pagar um negócio que ela não ia pegar agora. Uau. Em uma época que o produto não era conhecido. Então literalmente eu vendia um papel, vendia um contrato, deixava o contrato lá e ia embora com o valor da primeira parcela da pessoa para poder entregar na empresa e assim dar continuidade no projeto dela de ter a moto talvez com 1 ano, 2. Não tinha como prever porque não existe garantia de contemplação no consórcio. Né? Agora deixa eu só fazer uma pergunta que me veio aqui para vocês. Qual era o teu nível de dificuldade para venda ali e você acha que se isso fosse feito hoje, mudou muito a cabeça, né, do pessoal naquela época? As pessoas conhecem hoje, né, o produto, né? Na época ninguém conhecia. Mas eu digo assim, em relação a, por exemplo, a pessoa vai na sua casa, oferece um produto, a pessoa tem a confiança de comprar, né? Justamente algo que você falou que é um papel, ela não tem garantia nenhuma. Hoje em dia, tem talvez... gente que faz isso até hoje. Faz? Você pega ali Belém do Pará, Manaus, o pessoal vai vender consórcio de barco, visitando os ribeirinhos, as ilhas, as regiões
mais afastadas, pessoal de Belém do Pará ali, região inteira também fazem isso, acontece até hoje. Mas o pessoal conhece loucura. mais do negócio, né? Conhece mais o negócio, mas assim, era um desafio. Eu era muito jovem, eu não tinha conhecimento técnica de venda nenhum, assim, eu não sabia nada. E não existia nessa época mentores de consórcio. Então hoje eu sou um mentor de consórcio. Na época eu não podia buscar um vídeo no YouTube, um conteúdo no Instagram. Não não existia conteúdo e ninguém criando esse tipo de conteúdo. Mas você tinha energia, né? Tinha o que a gente chama de tentativa e erro, né? Então, vontade de vencer. A acertava. Então, entrei ali. Faz diferença. Aí, eu tenho 18 anos no consórcio, né? Então, em 18 anos, eu comecei como vendedor, supervisor de vendas, gerente de vendas, depois abri minha própria empresa. Qual ano que você abriu a empresa? 2014 ali, mais ou menos. Então foram quantos anos? Eu fui 7 anos CLT. 7 anos? Só CLT. 7 anos fui CLT e fiz carreira dentro da empresa, como CLT. Aí saí, abri minha própria empresa. E aí, durante esses anos, abri e fechei escritório deu certo, escritório deu errado. Porque a galera vê a gente assim, hoje não, tudo sempre deu certo, né? Nunca deu errado. abri escritório que deu errado, fechei, abri de novo, contratei equipe, demiti equipe, fiquei sozinho um tempo, comecei com equipe de novo. Então a vida do empreendedor é essa montanha-russa de emoção, de vitória e derrota, mas é como você lida com tudo, né? Então, fui crescendo com tudo isso, e a parte educacional é muito recente. Faz 5 anos que a gente começou com a educação, né? Então, quando eu comecei com a educação, eu já tinha 13 anos no segmento. Mas você estava com uma empresa em específico. Sim. E aí... Porque eu sempre só vendi consórcio. E aí, depois de 13 anos, me veio esse chamado de ensinar pessoas. Eu falo que é chamado, e a gente já passou do tempo, né? Passamos, mas É rapidão. Por que eu falo que é chamado? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca pensei em ensinar ninguém, porque eu achava, primeiro, que por que eu ia ensinar alguém? Concorrência, né? Segundo, que eu não tinha tempo e o que eu ia ganhar com aquilo, então eu era muito egoísta. E eu tava vendo, tava a pandemia, eu tava vendo uma live do Pablo Marçal. E o Pablo falou um negócio que entrou na minha mente, assim, de um jeito que ficou aquela fala na minha mente por muitos dias. Ele falou, até quando você vai ser egoísta e guardar todo o conhecimento para você? Quantas pessoas estão morrendo porque você é egoísta e você não compartilha o conhecimento que você tem, que transformou a sua vida? E quanto ingrato você é a Deus, porque Deus te deu essa transformação e você não transborda. E aí ele falou aquilo naquela live, aquilo entrou na minha mente, explodiu minha mente assim, eu fiquei pensando naquilo muitos dias. E esse foi o start para mim começar também a ensinar as pessoas, porque eu não queria. E hoje 2 grandes mentores, e a gente vai falar disso no bloco que vem. E eu quero falar no próximo bloco justamente sobre isso que você falou, sobre essa sensação que as pessoas têm de cópia, porque tem muitos mentores aqui que assistem o Blessing Show, e ontem eu tive umas situações que às vezes as pessoas têm isso, né? Vão copiar, ou será que eu falo para ensinar outras pessoas? Vamos falar também sobre isso. E sobre todo o ecossistema desses 2, gente, vocês não sabem o que Deus fez na vida deles. Fica aí que a gente volta já com o Blessing Show, voltamos já. Estamos de volta com o Blessing Show para o nosso último bloco. Passou rápido o nosso programa, né? Muito bom quando a gente fala das coisas que Deus faz, das trajetórias. E eu quero falar do nosso patrocinador oficial aqui do Blessing Show do ano de 2026, Ogli Tintas. A Ogli Tintas tem um propósito muito claro: elevar o padrão das tintas no Brasil. É uma indústria que desenvolve produtos com tecnologia, levando inovação, qualidade para o mercado e com um diferencial importante. A venda direto da fábrica. Isso permite oferecer tintas de alto nível, com um preço justo, atendendo profissionais e clientes que buscam qualidade de verdade. Ogli Tintas incrível, a gente vai deixar aqui
o Instagram para você conhecer, para sua casa, o seu escritório. Fala lá com o pessoal que vai te atender super bem. Muito obrigado mais uma vez, Ogli Tintas. Um prazer ter você aqui. E se você quer ser um dos patrocinadores aqui do nosso programa, do Blessing Show, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer poder falar da sua marca aqui no nosso programa. Mas antes a gente continuar aqui com o nosso papo, eu quero falar dos nossos apoiadores aqui do nosso programa, já agradecer por todo o apoio que nós temos recebido. Primeiro eu quero falar aqui, ó, pãozinho da hora, meninos. Bonito esse café aqui, né? Vocês não Lindo. comeram ainda. Não, mas tô namorando aqui. Tô... Mas a gente tá lindíssimo. olhando. Você conhece, Samuel, o pãozinho da hora? Conheço, maravilhoso. Incrível. Tem que levar ele quando vier de novo no pãozinho da hora. Vamos. Bora. O melhor de Curitiba tem tudo pra vocês. Maravilhoso, sempre nos abençoando aqui com café incrível. Também aqui temática personalizada. Vocês gostaram, meninos, da caneca? Mostra Vamos aí, brindar, pessoal. vamos brindar aqui, ó. Não, eu fiquei impressionado com a Personalizada. rapidez, né? Porque tipo, maravilhoso. foi de ontem pra hoje o negócio. Isso aí, ó. Um brinde especial, Aê. Blessing Show. Muito bom. Personalizado, com nome. Muito bonito. Temática personalizados, tudo para você, sua empresa. Você quer fazer brindes, camiseta, tudo eles fazem. E como você falou, rapidez. Muito Ontem a rápido. gente estava, combinamos ontem, hoje de manhã já estávamos aqui com as canecas. Muito obrigada, Irene e Silvio, vocês são bênção, que Deus continue abençoando o negócio de vocês. E você que quer brinde, fala com eles. Também Movepar Curitiba, tá gostoso esse sofá aí? Dá pra dormir aqui. Dá pra dormir. Dá para dormir. Muito bom. Maravilhoso. Também móveis personalizados para você, seu escritório, sua casa. Mude Me Estúdio também nas minhas unhas aqui, ó. Sempre me deixando maravilhosa. Bruno Macário Cabelo, hoje não foi ele, nem a Gislaine Santana Makeup, mas sempre me atendem há anos já, super indico. Também Chique Simples, a loja que me veste, maravilhosa Tati. Que mais? Vocari também, acessórios. Ó, viu, Samuel, quando quiser dar um presente pra Thalita. Você tá sensacional, hein, Mari? Tá vendo? Muito bom ter parceiros bons, Olha né? só. Tô vendo. Deus Que bravo, você né? viu? Deu aula agora aí. pra Deus nós. é bom, Deus é bom. Tem mandado muitos parceiros especiais, os nossos patrocinadores também. Nós queremos agradecer. E você que quer ser um apoiador, um parceiro do Blessing Show, um patrocinador, entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder falar da sua marca aqui no nosso programa. E vamos voltar aqui, meninos, porque tem muita história, o tempo é pouco, já quero deixar o convite para voltar, tá? Quando você vier de novo em Curitiba. Ou quem sabe a gente vai fazer Sim. uma cobertura lá num E evento faz lá. seu. Sim. Né, É Samuel? sensacional. Eu acho que é uma boa ideia. A gente, sim. Uma ótima Vamos. a ideia. gente faz coberturas aqui, mas quando vier de novo, vem aqui para contar mais histórias. Samuel também já é sócio. Tem que Gratidão, voltar meu com a amigo. Thalita aqui, né? Que você não Vamos, veio. vamos sim. Vê só você. Thalita vai voltar no lançamento do livro dela. Isso. E quando chegar o livro novo também, best-seller, a gente já faz também. A nova edição, A nova né? edição, isso aí. Nossa, maravilhoso. Thalita, um beijo pra você, minha amiga. Manda beijo pra sua digníssima. Beijo, meu amor, te amo. Ah, Por manda favor, beijo você pra também, sua cara. também. Beijo pra senhora Jéssica, que está agora na batalha lá também. É. Ela veio pra cá porque ela ficou exatamente cuidando de algumas coisas. Alguém tem que trabalhar, meu Alguém tem amigo. que trabalhar enquanto a gente fica aqui fazendo a entrevista. Um beijo pro amor pra você. Te amo. Mas eu já quero conhecer ela, viu? Só vai esse gostar. pouco que falaram. Geralmente, parece uma mulher- geralmente acontece um problema, né? Porque as pessoas, elas me conhecem, gostam de mim, mas quando me conhecem, elas gostam Gostam mais mais dela. dela. Tá ótimo. É Eu sempre eu assim. perco todo mundo. É sempre assim. Ela é de onde? Nasceu aonde? Ela é lá de Natal também. Ai, não, Só então a que gente... ela tem, como ela é do interior, ela tem aquele sotaque maravilhoso. Muito, Ah, eu amo. muito, assim, alto o sotaque dela. Como eu falei, a tendência é gostar mais dela, não tem jeito. Talvez Ah, ela ganhe. A concorrência Fechou. é pesada, Quando você vier, traz ela também. com certeza. Maravilha. Meninos, muitas coisas Deus fez. Quero que vocês contem um pouquinho pro pessoal, nesse tempinho que a gente tem, sobre o ecossistema de vocês. Samuel, começa aí você. O que você tem hoje? O que Deus fez aí na sua vida depois que você decidiu se posicionar, né, Samuel? Também? Hoje o nosso ecossistema, através do nosso posicionamento, foi muito bacana isso que você disse, contempla grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. Hoje o nosso foco são empresas que querem buscar lucratividade, querem buscar autogerenciamento através de processo, mas querem buscar uma mudança de mentalidade. Então, através do espiritual, através de alta frequência, que é a nossa tese comportamental, a gente consegue atingir
tanto o diretor, mas também os colaboradores através de treinamentos, através de eventos, através de mentorias também. Maravilha. E fala do livro também. O livro se tornou, faz 3 semanas atrás, best-seller, mais de 25 mil cópias, teve só de download 17 mil downloads. Olha. Foi muito bacana, chegando a quase 50 mil aí no total. E vai chegar a nova edição, acredito que em um mês já chega, vai vir com uma cor diferente, vai ter alguns acréscimos ali que a gente está com a nossa editora. E nós estamos muito felizes, porque eu acredito que, assim como existem vários termos hoje novos, né, como gestão das emoções, como permissão, a teoria da permissão, eu acredito que alta frequência é algo que está vindo para revolucionar a forma que a gente pensa sobre a vida, que a gente pensa sobre aquilo que a gente precisa pro nosso íntimo. Eu costumo dizer, Mari, que o efeito inverso, viver em baixa frequência, é viver na procrastinação, na baixa energia, é você viver... Tudo que você começa, você não termina. Então, quando você está em alta frequência, você usa a tua energia do hoje, você não deixa o externo abalar o teu interno, mas é o efeito inverso. A tua frequência muda, a ambiência. Você vive debaixo de uma palavra que na tua vida acontece nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você vive debaixo de uma intencionalidade, debaixo de uma verdade diferente e trazendo o espiritual para dentro de tudo que você faz na sua vida, colocando Cristo em primeiro lugar. Então, alta frequência, eu acredito que Deus já está levando para vários lugares aí e o resultado é transformação na vida das pessoas. É isso que a gente busca, transformação real na vida das pessoas. A gente recebe muitos testemunhos e é sobre isso que importa, sobre crescer e também contribuir para as pessoas. Uau, maravilhoso. E falando do ecossistema, para o pessoal conhecer também dá para ir lá no seu Instagram, né? Tá pelo Instagram. Select, que nós estávamos Temos ontem. o Select, que é um evento corporativo para empresários na mesa, na nossa casa, durante 2 dias, 20 horas de imersão. Nós temos o Alta Frequência Company, que é a minha pessoa estando na sua empresa durante 1 ano. Temos o Alta Frequência Mentory, que é uma mentoria individual, one-on-one. Nós temos a parte também do clube, que é a nossa fraternidade empresarial, acompanhamento de 1 ano. Estamos com mais de 40 empresários hoje. Nós temos também parcerias estratégicas, né? O Joelson é um parceiro estratégico nosso. Então, são vários movimentos que a gente consegue agregar para que o empresário, para que a pessoa participe, esteja perto da gente, tenha acesso àquilo que nós temos para oferecer através de todos os nossos movimentos, do nosso ecossistema. Que incrível, incrível demais. E tantos benefícios, né, participar de ecossistemas como esse, que se a gente for falar vai ter que ter um outro programa, porque é ambiência, né, as pessoas que você senta na mesa, conhecimento, Sim. só coisas boas. Sim. Fala aí, Joelson, você conta um pouquinho, hoje você é um dos maiores mentores de consórcio do Brasil. Isso, como eu falei, eu comecei no consórcio, vendendo consórcio, né, a gente já tem já tinha 13 anos de experiência nisso, depois a gente entrou na parte educacional. Hoje a gente tem um ecossistema com dois braços. Então a gente tem um braço da venda do consórcio, a gente atua hoje no Brasil e fora do Brasil com venda de consórcio, tanto para investimento como aquisição. Então a gente tem cliente hoje no Japão, Estados Unidos, Canadá, a gente tem na Alemanha, então em Portugal, então a gente tem clientes fora do Brasil, a gente está tendo em todo o Brasil também, a gente tem uma operação que a gente vende online, então a gente vende à distância, né? E então a gente atua com clientes ali de médio para alto padrão e imóveis também de médio para alto padrão também. A gente vende consórcio em todo o território nacional e fora do Brasil. E a gente tem um braço educacional na nossa empresa que a gente ensina empresas de consórcio também a implementarem processos de vendas online, processos de tráfego pago, processo comercial. Então a gente ajuda também empresas e também vendedores a terem resultados de vendas no consórcio. No frigir dos ovos a gente vende consórcio e ensina a vender, né? Então são esses 2 braços aí. E dentro disso a gente criou várias soluções. Então a gente tem empresa de carta contemplada, tem empresa de agência de marketing digital, a gente tem empresa de leads, né, que você contrata os leads para consórcio. Na parte educacional a gente tem um evento chamado Consórcio Day, que é o maior evento de profissionais de consórcio do Brasil. A gente se reúne 1 vez por ano e
todo mundo, inclusive o Samuca vai estar lá palestrando agora, vai ser 6 de junho. A gente tem Aberto para qualquer pessoa do aberto para qualquer Brasil. pessoa, pode ir. Se você for lá no link da minha bio hoje no Instagram, que é @vendamais_consórcio, tem lá já as informações desse evento, como também tem informações de outras mentorias que a gente tem. Então, a gente tem mentoria para vendedor, mentoria para empresário, a gente tem um mastermind hoje de empresário já que tem um alto faturamento também. Na área de Na área de consórcio. consórcio, né? Então a gente ajuda desde o vendedor iniciante ali que começou agora a vender consórcio, até o cara que hoje já vende seus 100 milhões em consórcio por mês, e que também quer ali expandir, né? Então a gente ajuda em todas as áreas, tanto na área de técnica de vendas, como na área de processo comercial, expansão. Eu atuo também com consultoria, a gente dá consultoria em banco, em administradora, corretora de consórcio também. Então a gente ajuda dos dois lados. Então, tem um universo de mais de 8 mil clientes que a gente tem que já compraram consórcio com a gente, né, que estão comprando imóvel e tudo mais. E a gente tem um universo de mais de 15 mil alunos no consórcio que também tiveram transformação através do conhecimento para poder vender mais e vender melhor. Uau! E aí o pessoal às vezes vê empresários com um ecossistema e olha assim, nossa, como que dá conta para que tudo isso? Mas justamente a função do ecossistema é essa, né? A pessoa começar e ela ter todo um caminho que ela sabe que ela vai percorrer com a pessoa que ela começou, né, gente? Sim, e estar totalmente flexível àquilo que a pessoa ela quer se aprofundar no momento, Sim. né? Às vezes ela quer somente um treinador, ela quer uma palestra, quer um treinamento, mas às vezes ela quer se aprofundar na mentoria, ou ela quer acessar ambientes que talvez ela vai se conectar, que talvez ela vai acessar movimentos de network, contemplar conhecimentos que ainda ela não teve. Então a gente consegue atingir todo tipo de necessidade de mentorado hoje. Uau! E meninos, eu falei no bloco anterior para a gente falar dessa parte da cópia, né? Quando vocês começaram nessa área da educação, como é que era o sentimento de vocês nesse sentido? Você falou que veio esse sentimento e hoje a gente vê muitas pessoas também copiando as outras. E eu já tenho também o meu posicionamento, porque, Legal. e acredito que vocês também concordam, a tua identidade ela é muito única, né? Então, por mais Sim. que você seja copiado, aquilo que está em você, Deus te deu e não ninguém vai tirar. Mas tem pessoas que às vezes, né, se afetam por isso, ou tem pessoas que querem copiar as outras para ver o Samuel. Nossa, eu quero ser igual ao Samuel. Isso gera tantas coisas. Como é que foi para vocês, se vocês passaram por alguma situação nesse sentido? Eu já fui muito copiado e a primeira coisa que eu penso quando alguém me copia é que só se copia o original, né? Só se copia o campeão. Ninguém copia, só se copia o campeão. Se alguém quer copiar, vai copiar o top 1. Então, quanto mais pessoas me Sobre copiam, isso. mais é a prova que eu sou o top 1 e que eu sou o campeão. Senão ninguém copiava. Então, assim, eu vi muita gente me copiando e dentro do meu segmento vai surgindo. Porque o que acontece? Hoje esse cara que, por exemplo, vende consórcio, ele entra no meu Instagram, ele entra lá e vê, o cara mora numa mansão em Alphaville. Eu tô vendo ele andando num Porsche. Tô vendo esse cara viajando. Aí ele começa a pensar assim, se eu lançar uma mentoria, eu vou ter tudo isso. Vou vender muito, né? Vai. E vai ter muito tudo isso. Só que o cara não entende é que o que eu ensino hoje é o que eu vivi ao longo de 18 anos da vida inteira. Então, o que a gente entrega em mentoria hoje não é um conhecimento que eu adquiri estudando, não, foi errando muito. O conhecimento que eu entrego hoje foi perdendo muita grana. Foi perdendo muitas vezes. O que a gente ensina hoje, quando você compra uma mentoria comigo hoje, você está comprando os meus erros. Só que você está comprando 18 anos de erro. Você está economizando 18 anos de erro. Você está economizando litros de lágrima. Você está economizando horrores de suor. Você está economizando noites sem dormir. Porque como eu já vivi tudo isso, eu consigo te dizer, Mari, não vai por aqui. Sabe por quê? Eu quebrei 3 vezes fazendo isso. Não vem por aqui, vem por aqui. Então você economiza muito tempo. Então, às vezes o cara vê ali a gente num ambiente de prosperidade, mas não entende toda a trajetória que a gente passou para chegar ali, todos os momentos que a gente chegou
para passar ali. Poxa, uns anos atrás eu tinha um Peugeot 206. Era guarda compartilhada. Uma semana ele ficava comigo, outra semana ele ficava com o mecânico. A gente ficava fazendo essa divisão. Boa. E a gente ficava negociando ali quando ele ficava comigo, quando ficava com ele. A gente ficava nessa negociação. Então, assim, o cara não entende que eu tive que andar de Peugeot muitas vezes, eu tive que empurrar carro velho muitas vezes. O cara não entende que há uns anos atrás, eu morava num lugar chamado Toca da Raposa. Ela ficava no pé de um morro. De noite eu acordava com os fogos, as balas para cima, entendeu? Então, assim, o cara não entende essa trajetória. Então, ele quer fazer igual, ele quer ser igual a você. Mas ele não entende que ele não tem, ele não passou por tudo que você passou. Ele quer ter o mesmo resultado. Isso é interessante você falar sobre os erros, né? Porque às vezes as pessoas olham, isso aqui é só eu estudar o que ele tá falando mas não, esse é um ponto muito importante. Por toda a trajetória que vocês passaram, tudo que viveram. E a gente estava falando muito disso ontem, porque a diferença entre cópia e modelagem. Você pode modelar, você deve, na verdade, justamente se inspirar. Mas a sua autenticidade você precisa ter e também valorizar os bons mentores e entender que é necessário. E eu fico muito feliz porque com esse termo alta frequência que Deus nos deu, e ele tá patenteado e saiu o livro, se tornou best-seller, eu tô vendo já grandes mentores, porque o livro já chegou para eles, e eles palestrando, falando sobre energia, falando sobre ambiência, falando sobre frequência, falando sobre alta frequência, e eu fico feliz, né? E eu vejo que esse movimento, as pessoas já estão modelando a alta frequência. Porém, você que está nos assistindo, você precisa entender que Deus vai te dar algo que vai ser somente seu. As pessoas vão te modelar, muitas vezes as pessoas vão te copiar na cara dura e falar que é delas, o que Deus deu para você, mas ninguém tira de você o que é de você. Ninguém tira a tua essência, ninguém tira o termo que Deus te deu. Eu me lembro, eu tinha um dilema 3 anos atrás, porque eu estudei muito. Eu fiz o MBA de Inteligência Emocional Corporativa e eu tinha um dilema porque hoje no Brasil, Paulo Vieira é o cara da inteligência emocional. A nível mundial e dentro do Brasil, ele, Daniel Goleman, e eu falei, como que eu vou falar de inteligência emocional sem copiar o Paulo Vieira? Eu não quero copiar, eu não quero ser mais um. E foi onde Deus me deu esse termo único. Isso mudou a chave da minha vida. Isso mudou a chave do meu ecossistema. Então, um grande conselho que eu posso deixar para quem está nos assistindo é que no momento certo, se conectando às pessoas certas, estando no ambiente certo, adquirindo o conhecimento certo, Deus vai preparar o ambiente, o momento certo para te dar algo que é só seu. E com isso que vai ser só seu, você vai explodir, você vai alavancar, vai dar certo. No final a conta fecha. Não tem como dar errado. Uau, que incrível. Já deixou sua mensagem que eu já deixei minha mensagem. Já sabe como é que funciona, o corte principal já tá aí já. No final a gente já pede uma mensagem aqui. Já quero agradecer a vocês, gente. Acabou o nosso programa. Ainda faltou falar coisa, né, gente? Mas eu quero que você deixe aí já a sua mensagem. Deixa sua mensagem, Joel. Essa minha eu já deixei, meu irmão. Já fez a ponte. Deixa uma mensagem aí pro pessoal que tem pulsado no seu coração, que você tá sentindo aí de compartilhar. Olha, eu acredito que as pessoas elas querem muito prosperar. Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer realizar objetivos, sonhos. E eu acho que o que eu vejo que leva você a alcançar tudo isso é o que o Samuca falou. Base, Deus, família, propósito. As pessoas elas buscam muito o dinheiro. Que eu preciso de dinheiro, cara. O dinheiro vai sempre ser uma consequência. Você fala isso que você tem. Não, eu já não tive. Eu também já não tive e nunca foi. Então, as minhas decisões nunca foram pautadas no dinheiro, e sim no que eu acreditava como propósito. Quando você confia em Deus e você coloca o propósito na frente, fica tranquilo. Acontece. De alguma forma acontece. Eu acho que esse é o ponto principal. São 3 coisas. Deus, família, propósito. E aí o restante vai acontecer naturalmente. Se não desistir, né, meninos? Continuar. Porque não tem como dar errado. Dificuldades tem, desafios tem. Mas Deus, ele é fiel. É isso. Muito obrigada, viu? Gratidão, Brigadão, sempre um prazer. Prazer receber aqui pessoas realmente diferenciadas de Deus, que resolveram fazer a diferença aí nesse mundo, tem impactado vidas. Não deixa de seguir
eles lá na rede social. Vamos deixar aqui o Instagram do Samuel, lá você encontra também todo o ecossistema, também do Joelso, todo o ecossistema lá para você conhecer. Sim. Esteja perto de pessoas assim, com certeza você vai chegar muito longe. Muito obrigada, meninos, mais uma vez. Obrigada a você aí de casa pela sua audiência mais uma vez. E nos vemos no próximo programa. Tchau!